Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Zamir Lima e na videoaula de hoje vamos trabalhar com o tema Present Continuous Tense. Presente Continuous na língua inglesa. Na primeira aula de gramática trabalhamos o Simple Present. Vimos que o Simple Present é o presente que indica em inglês ações que realizamos cotidianamente, ações rotineiras, o nosso dia a dia. O Present Continuous, como veremos a partir de agora, esse é o presente que na língua inglesa nós empregamos para indicar uma ação que acontece no ato da fala. Vocês estão assistindo a aula agora, a ação é atual, ela é presente. Eu estou escrevendo, eu estou estudando, eu estou ouvindo, eu estou praticando. Portanto, as ações que acontecem no ato da fala, esse presente na língua inglesa nós chamamos de Present Continuous. Acompanhe comigo. O Present Continuous na língua inglesa nós usamos para falar sobre uma ação que está acontecendo nesse momento, no momento da fala. What do you mean? I'm talking too loud. Observem como nós formamos frases, orações no Present Continuous. Nós usamos como verbo auxiliar o verbo to be. Sempre vocês verão que o verbo principal, a grande característica do contínuo é que todos os verbos vão terminar em ing, mas antes do verbo terminado em ing, eu vou ter as formas am, is e are do verbo to be. Sempre, para organizar as orações no presente contínuo, nós teremos am, is e are antes do verbo principal, que vai sempre terminar em ing. Acompanhe. Nós temos aqui forma negativa, afirmativa e interrogativa. Positive form, que é a forma afirmativa. I am playing. Nós utilizamos o auxiliar am em apenas um caso, com o pronome I, eu. I am playing. You are playing. He, she, it is playing. We are playing. They play. They are playing. Acompanhe, observe atentamente que todos os verbos principais, seja na afirmativa, negativa ou interrogativa, eles vão terminar em ing, não vai ter nenhuma alteração. Mas antes do verbo terminado em ing, observem atentamente, acompanhe, nós vamos ter o auxiliar am, em apenas uma situação, com I. Eu emprego are para you, we e they, e para he, she e it, eu emprego is antes do verbo terminado em ing. Para negarmos com o present continuous, obviamente nós acrescentamos a partícula not. Esse not vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. I am not playing, eu não estou jogando. You are not playing, você não está jogando. He is not playing, she is not playing. It is not playing, plural, we are not playing, nós não estamos jogando. You are not playing and they are not playing. Perceberam como a forma negativa, a única alteração, comparando com a primeira forma, que é a afirmativa, foi o acréscimo da partícula not, mas sempre com o verbo auxiliar, am, are e is. Am apenas para o pronome eu, are para you, we e they, e is para he, she, it. Para interrogarmos, para fazermos perguntas com present continuous na língua inglesa, nós vamos sempre iniciar com o verbo auxiliar. Prestem atenção que, obviamente, vai terminar com um ponto de interrogação, mas o início da frase sempre vai ser com am, are e is. Am I playing? Comparem a primeira forma, positive form, com a question form, que é a interrogativa. Qual é a alteração que aconteceu entre a positive form e a question form? Eu inverti a ordem do sujeito e do verbo. Na afirmativa eu comecei com I, you, he, she, it, we, you e they. Na interrogativa eu inverti, coloquei o pronome, o sujeito, para depois iniciei com o verbo auxiliar. Am I playing? Are you playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing?
Are we playing? Are you playing? Are they playing? A interrogativa, eu inverto a ordem do sujeito do verbo, começando a interrogação sempre com o verbo auxiliar, com am, are, is. E após o auxiliar, os pronomes pessoais do caso reto. I, you, he, she, it, we, you e they. E o ponto de interrogação. Essas são as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, do present continuous na língua inglesa. Vamos ver algumas regras especiais para acrescentarmos o ing. É todo o verbo no contínuo, o present continuous, ele vai terminar em ing. Mas existem algumas regrinhas. Playing, acrescentamos o ing, playing, jogar, jogando. Working, trabalhar, trabalhando. Mas alguns verbos terminados, quando os verbos terminam em e, nós trocamos o e por i. Drive, o verbo dirigir, driving. Take, taking. Make, making. Os terminados em e, nós trocamos o e por i. Taking, drive, driving. Make, making. Alguns verbos, os verbos terminados em ie, se o verbo terminar em e, nós trocamos esse IR por Y. Observem, die, morrer, morrendo. Mas o verbo terminava em IE. Os terminados em IE, esse E transforma-se em Y e eu acrescento ING. Die, que é o verbo morrer, acompanhe, observem atentamente, o verbo terminou em IE, mas esse E transformou-se em ING, dying, morrendo. É uma regrinha especial para formarmos o contínuo. Os terminados em E eu acrescento ING. Play foi regra geral, playing. Work, working. Os terminados em IE, troco o IE por Y e acrescento ING. Existem também os casos dos verbos. Vamos aprender essa regrinha. Alguns verbos monossílabos, terminado em consoante, vogal e consoante. CVC é o verbo run, o C é consoante, o V é vogal, o C é consoante. O que acontece? Eu dobro, repito a última consoante para acrescentar o ING. Run, running. Acompanhe que o verbo tinha apenas um N, mas para ele e para o contínuo, eu tive que dobrar a última consoante e acrescentar o ING. É o caso de swim também. W consoante, I vogal e o M consoante. O verbo nadar, swimming. Antes de acrescentar o ING, eu dobrei a última consoante. Aprendam, memorizem essa regrinha CVC, consoante, vogal e consoante. Isso para os verbos monossílabos e alguns dissílabos. Observem também os dois últimos. O admit, eu pego as três últimas letras, o M consoante, o I vogal e o T consoante. Dobrei o T para acrescentar o ING. Begin, o G consoante, o I vogal, o N consoante. Beginning, tive que dobrar a última consoante para acrescentar o ING. Alguns verbos dissílabos seguem esse paradigma, essa regrinha. Consoante, vogal e consoante. Algumas expressões que são muito utilizadas, que são muito comuns quando os verbos estão no present continuous. At the moment, no momento. Now, agora. Today, hoje. São expressões que normalmente aparecem quando o verbo está flexionado no present continuous. Lembrando que o present continuous em inglês é o presente que nós empregamos para indicar uma ação que ocorre no ato da fala, uma ação que ocorre nesse momento. Eu estou falando, eu estou escrevendo, eu estou caminhando, eu estou estudando. Na língua inglesa, esse tempo verbal nós chamamos de present continuous. Acho que foi o suficiente. Thank you for your attention and see you next class.